O transporte de energia térmica, você vai ver muitas vezes esse tema debatido como transporte de calor, né? Pode acontecer de 3 maneiras diferentes. Uma delas é por contato, e é sobre essa que eu estou falando até agora, né? Você encosta um objeto a temperatura alta no objeto de temperatura mais baixa, há um transporte de energia daquele que tem maior temperatura para aquele que tem menor temperatura. Certo? Isso aqui a gente vai usar o termo também condução. Nessa forma de transporte de energia, há movimento da energia, ela vai de um corpo para o outro, mas não existe movimento de matéria. A matéria não se movimenta. Tá certo? Existe uma outra forma na qual a matéria se movimenta, que é chamada de convecção. E isso você já viu, todo mundo que esquentou água numa panela já viu isso acontecer, né? Quando você está esquentando a água na panela, a água que está no fundo, essa está sendo aquecida por contato, por condução, tá certo? Porque ela está em contato com o fundo da panela, que está a uma temperatura mais alta. Acontece que quando a água é aquecida, ela muda de densidade, a densidade dela diminui. Quando a densidade dela diminui, ela quer subir. Então ela sobe, você começa a ver corrente de água subindo, né? Isso é chamado de convecção, porque agora você tem um transporte de energia ao qual está associado o transporte de matéria também. E a água sobe e, portanto, na hora que ela sobe, ela começa a estar em contato com a água de cima e ela transporta junto com ela a energia que ela tinha. A terceira forma é a forma que faz com que o nosso planeta seja habitável, que é a radiação. Tá? A nossa estrela mãe, o Sol, né? Ela está nesse momento gerando um montão de energia térmica por processos nucleares. Parênteses, quando a gente diz que a gente não quer usar energia nuclear, a gente está sendo meio falso, né? Porque a gente usa energia nuclear o tempo todo. Energia nuclear, né? O Sol gera energia por processos nucleares. Essa energia chega até nós por esse processo de radiação, né? Essa energia chega até nós pela propagação de ondas eletromagnéticas no vácuo e ela nos alcança, e é essa energia que o nosso planeta utiliza para se aquecer, entre outras coisas. Tá? Então esses 3 processos de transporte de energia são aqueles que a gente menciona e eles são mais ou menos eficientes de acordo com a natureza do material. Por exemplo, se você está num dia frio e você encosta a mão na parede, na porta, você tem uma sensação térmica. Essa sensação térmica se deve ao fato de que há transporte de energia por contato entre a sua mão e a porta. Se o dia está frio, a energia sai da sua mão e vai para a porta, certo? Só que essa condução ela é lenta, porque por causa da natureza do material de que é feita a porta. Quando você pega na maçaneta que é feita de metal, você tem a sensação de que ela está mais fria, não é verdade? Porque o metal tem uma condutividade térmica muito maior. Ele conduz energia térmica com mais facilidade, com mais rapidez. Tá certo? É por isso que a gente tem uma sensação diferente quando a gente pega na maçaneta, quando a gente pega na porta. É por isso que quando você pega uma bolinha de ferro e uma bolinha de madeira, né, ambas a mesma temperatura, e bota em cima do gelo, né, a bolinha de ferro ela faz com que o gelo embaixo dela comece a se liquefazer mais depressa do que a bola de madeira, porque ela conduz energia térmica mais facilmente. Alguma pergunta para terminar? Por que o álcool não congela? O álcool congela, mas a uma temperatura muito baixa. Tá? Então, você não vê álcool sólido com facilidade. Eu esqueci de trazer um brinquedinho aqui para você. Por outro lado, certos álcool, tem vários tipos de álcool. Álcool é uma designação de uma família de substâncias químicas, né? Como você já deve ter aprendido em química, talvez. Então, há vários tipos de álcool diferentes. Tem um tipo de álcool que ele evapora, ele chega, ao ponto de evaporação, ao ponto de ebulição, a uma temperatura da ordem de 35 graus Celsius. Então eu tenho um brinquedinho que eu esqueci de trazer, que é como se fosse uma ampulheta. Você já viu uma ampulheta? Duas esferas de vidro conectadas.
e tem um líquido verde embaixo. Aí eu com a minha mão, envolvo a parte de baixo, e como a minha mão está a 37 graus, está maior, está uma temperatura maior do que a temperatura de ebulição, o líquido lá dentro entra em ebulição, vira gás e passa para cima e sobe, né? O gás. Aí quando chega em cima a temperatura é mais baixa, então ele liquefaz de novo. Então você vê o líquido subindo, né? Por causa da minha mão estar envolvendo ele.